Graça e paz. Quão impressionante e inigualável é o amor de Deus, né, irmãos? Por cada um de nós. Irmã Janete, feliz sábado. Prazer vê-la aqui. Nessa manhã, Deus tem muito que falar aos nossos corações. Eu acredito que vamos conseguir enxergar esse inigualável amor de Deus. Tão impressionante, né? Na vida de cada um de nós. Que acontece de diversas formas, diversas maneiras, situações, ocasiões, e às vezes até sem a gente nem perceber, né? O amor de Deus é constante, inabalável, e com certeza todos nós, em algum momento de nossa vida, somos ou seremos impactados por esse amor. Eu gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 2. O tema do sermão de hoje, amados, é sobre reavivamento. Então, estou aqui com um livrinho, não sei quantos já puderam ler esse livro. É um livrinho pequeno, né? Eu li ele alguns anos atrás, muito bom, recomendo, tá? Acho que um dia você consegue ler rapidinho, né? Mas possui preciosidades assim que realmente impactam de fato as nossas vidas. Então, baseados, né, um pouco no conteúdo desse livro, e com certeza, principalmente na Bíblia, nós vamos falar um pouco sobre reavivamento. Eu gostaria de começar a falar sobre esse tema lá no livro de Atos, né, no capítulo 2. Eu não falei o versículo ainda, né? Vou ler com vocês os versículos 37 até o 47. Do 37 ao 47, irmãos. Já começamos avivados, né? Já vamos ler 10 versículos já de cara, que é para dar aquela animada. Então vamos lá. E ouvindo eles, o contexto aqui, né? É importante falar um pouco do contexto. Então aqui, Atos 2, derramamento do Espírito Santo, né? Chuva ali temporã, os discípulos animados, Pedro e os discípulos começam a pregar a palavra, e as pessoas começam a ouvir, uns ficam meio confusos, outros entendem a mensagem e são impactados por elas. Quanto àqueles que são impactados pela mensagem, a partir do versículo 37, vão ficar de que maneira? E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito de vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia, né, agregaram-se à igreja quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério, né? Cada necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então nós enxergamos aqui quão impressionante e inigualável é o amor de Deus, né? Mas nós também cantamos que precisamos ser um vaso de honra. E eu pergunto, quantos aqui querem ser um vaso de honra? Com certeza todo mundo. Nem precisa levantar a mão, que já sei a resposta, né? Todos nós sabemos a resposta. Quem aqui não quer ser um vaso de honra? Mas já perceberam que o oleiro, né, o artífice ali que produz o vaso de barro, muitas vezes para o barro ficar da melhor maneira possível, mais perfeito possível, ele precisa quebrá-lo várias vezes. Então ele vai moldando, aí dá um defeito ali, ele vai, quebra, refaz de novo, e aí todos nós queremos ser um vaso de honra. Mas quantos de nós queremos ser realmente moldados, quebrados pelo oleiro, né? E quando nós vemos aqui
o relato de Atos, nós vemos uma igreja reavivada, uma igreja viva, nossa, o Espírito Santo desceu, e eles pregaram o evangelho, e a igreja era unida, e cada um repartia o que tinha com o necessitado, e todos os dias acrescentava-se à igreja mais e mais pessoas, e a igreja estava crescendo, prosperando, e eles louvavam a Deus, e era aquela igreja viva, aquela igreja animada. Vamos lá para Apocalipse capítulo 2. Eu vou ler só o versículo 4, um relato conhecido, né? Mensagem das 7 igrejas. Primeira igreja de Éfeso, profeticamente, né? O tempo profético vai do primeiro século, a igreja do primeiro século ali, mais ou menos, da época de Cristo até por volta do ano 100, mais ou menos. E essa igreja aqui, esse período aqui, é o período do mesmo contexto de Atos capítulo 2, que nós lemos aqui. Está dentro daquele contexto. Só que aquela igreja que estava viva, animada, fervorosa, por alguns motivos, eu não vou entrar em todos os motivos aqui, que pelo menos fala no capítulo 2, né? Mas lá no versículo 4 vai dizer assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E quando você vai lá para Apocalipse 3, infelizmente parece que a coisa vai piorando, né? Eu vou ler só o versículo 15 e 17. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. Irmãos, e avaliando assim a nossa vida, a gente percebe que não é diferente nos dias atuais. Porque perceba, muitas vezes a trajetória do cristão é assim. Ele conhece a mensagem, vem o verdadeiro reavivamento, aquele fogo que aquece os nossos corações, aquela alegria do evangelho, vai passando o tempo e aí vem as dificuldades, vem as provações, às vezes vem as decepções, às vezes dentro da igreja mesmo, às vezes. E aquele, digamos assim, aquele life, né? Aquela vida espiritual que está lá em cima, naquele hype, começa a dar aquela diminuída e as provações vêm. As dificuldades vêm, o desânimo acaba batendo a porta, muitas vezes, do coração. E, em determinadas situações, ou a pessoa entra naquele gelo, ou a pessoa acaba se tornando morna, né? Fica naquele estado de stand-by ali, nem lá nem cá, aquela situação. Mas é verdade que muitos permanecem com esse fervor no coração, amém? E que esse fervor seja uma realidade na minha e na sua vida. Mas não podemos negar, irmãos, que em determinados momentos, mesmo nós que estamos vivendo ali uma experiência legal, bacana com Deus, às vezes a gente passa por alguns problemas, algumas dificuldades, momentos assim de desânimo. E pode ser que nessa manhã eu esteja falando aqui para alguém que tenha se identificado com essa situação. Pode ser que haja aqui alguém assistindo em casa, ou aqui na igreja presente, que já tem até pensado, tem avaliado, irmãos, de repente abandonar a fé, desistir da igreja, de repente frequentar uma outra denominação, ou por achar que a igreja anda tão corrompida, prefere se tornar um desigrejado. Já conheci pessoas assim. Pode ser que essa manhã eu fale ao coração de alguém que pecou e está triste, o pecado está trazendo um peso ao seu coração e você está aflito em busca de perdão e acha que você foi longe demais e que o seu pecado é maior do que o Deus Todo-Poderoso. Porque o pecado, irmãos, ele obscurece a nossa mente. É como uma névoa densa que nós não conseguimos enxergar um palmo além da nossa visão. É como um dia nublado que nós não conseguimos enxergar aquele sol lindo e maravilhoso que está brilhando além das nuvens densas que aparentam vir só trovões, tempestade, dificuldades. Talvez eu esteja falando aqui hoje, pode ser, para alguém que anda desanimado espiritualmente. Talvez o sermão não seja mais relevante, ouvir sermões. A música talvez não toque mais o coração.
Talvez esteja buscando algum êxtase espiritual, alguma experiência nova, alguma experiência emocional para preencher um vazio no coração que você não está conseguindo identificar. Eu acredito que nesta manhã eu posso falar a corações que têm tido dificuldade em viver a luz que conhece. Que não têm acreditado na possibilidade do poder de Deus, na capacidade de Deus de te dar condições para você avançar espiritualmente, de acordo com a luz que você tem. Talvez haja em vossos pensamentos aquela dificuldade, aquele empecilho, alguma coisa está te impedindo de você crescer na sua vida espiritual, de você crescer um pouco mais, se aproximar um pouco mais de Deus, um pouco mais de Cristo Jesus. E se, por algum motivo, você se identificou com algum desses pontos ou características, nessa manhã, amados, eu tenho um apelo a fazer ao seu coração. Nessa manhã eu quero clamar ao seu coração para que você ouça essa mensagem que eu acredito que Deus colocou no meu coração. E Ele, através de mim, poderá falar o seu. Talvez você não tenha se identificado com nada, talvez não sinta falta de nada disso. Eu quero apelar ao seu coração da mesma forma. Se Deus colocou essa mensagem no meu coração e ela é de Deus, eu clamo ao seu coração que você preste bastante atenção no que Deus tem para falar para você hoje. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês. O Eliabe já fez a oração, né? Mas eu gostaria de fazer uma oração especial agora com vocês, irmãos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Senhor. E aqui está esse teu servo limitado, pecador, Senhor. Mas aqui, Senhor Deus, na tua presença, queremos te pedir, clamar pelos méritos de Cristo, que o Senhor venha falar aos nossos corações hoje, novamente. Coloca uma brasa viva em meus lábios, Senhor Deus. Mas também ilumina os pensamentos de cada um aqui. Que eu seja direcionado, iluminado para falar, mas que a tua igreja também, da mesma forma, para ouvir, meu Deus. Faz a tua obra, Senhor. Faz de novo, Pai. Assim como no passado o Senhor reavivou corações que andavam tristes, inquietos, perturbados, distantes. Vem aqui hoje, meu Deus, fazer a tua obra, assim como o Senhor fez no passado, e assim como o Senhor tem feito, e assim como o Senhor fará todo aquele que se entregar a Ti. É a minha oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de destacar 3 coisas aqui. Primeira coisa, né, para a gente começar aqui, entrar já de fato no tema em si. Eu gostaria de destacar aqui 3 elementos que nós encontramos aqui em Apocalipse 3. Tem a ver com o nosso tema. Eu gostaria que vocês lessem aqui comigo o versículo 16, que diz assim, 15 e 16, né? Conheça as tuas obras, nem és frio, nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e etc, etc. Então nós encontramos aqui 3 elementos, no caso aqui da igreja de Laodiceia. O frio, a mornidão e o quente, né? O frio espiritual, a mornidão espiritual e o quente aqui poderia ser o avivamento espiritual, o despertamento da fé. E baseado nesses 3 elementos, eu gostaria de conversar um pouco aqui com a igreja sobre o que Deus colocou no meu coração para refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus. E a segunda coisa, o que causa esse esfriamento? Qual é a causa da mornidão? Por que isso acontece? E o que faz acontecer o reavivamento? O que faz acontecer esse despertamento espiritual? O que faz a pessoa mudar, como diz o ditado, né, da água para o vinho muitas vezes? Ou em um lento processo, porém constante. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai crescendo, 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 até ser dia perfeito, né? Enfim, existem várias razões para esses acontecimentos. Existem várias respostas que poderíamos dar, mas eu gostaria de destacar pelo menos algumas delas, que talvez sejam as mais assim nítidas, as principais que realmente causam esse efeito, aquelas que são mais perceptíveis, digamos assim. Então vamos começar pelo esfriamento espiritual, irmãos. Eu gostaria que vocês abrissem lá em 2 Crônicas, capítulo 2.
E eu vou ler o versículo 1 com vocês aqui. Desculpa, 2 Crônicas 12. Eu falei 2, né? É o 12. Versículo 1. É 12, 1. Amém? Vamos abrir, vamos ler aqui, né? E sucedeu que, havendo Roboão, né? Roboão, rei de Israel, tal, confirmado o reino, havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Vamos ver aqui agora no livro de Juízes, no capítulo 2, agora sim, é Juízes 2. Aí eu vou ler o versículo 10 e o 13 só. Podia ser do 10 ao 13, mas eu vou ler o 10 e o 13. E vai dizer assim, né? E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Vou pular para o 13, né? Portanto, deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Irmãos, o que nós encontramos em comum nesses dois textos aqui? O que causou esse esfriamento no povo de Israel? O povo de Israel lá, a história, né, resumidamente, conhecemos, sai do Egito, aquele fervor, aquela coisa toda, né? 2 segundos depois, o povo já estava lá murmurando. Aí vem a mensagem, e a mensagem apela ao coração, aí o povo desperta novamente. Aí vai, daqui a pouco o povo está querendo matar Moisés. Aí vem a mensagem, aí o povo desperta de novo. Aí vai, daqui a pouco, tá querendo matar a gente de sede aqui nesse deserto. Vai matar a gente de fome. Manda carne aí, manda alimento pra gente, tá difícil aqui. Aí Deus vai. Enfim, né? Então Israel é tipo uma montanha-russa, né? Aqui, tá aqui. Aqui, tá aqui. Lá em cima, tá lá embaixo. Lá em cima, lá embaixo. E em todas essas ocasiões, o que deixou? O que fez o termômetro sair lá das alturas, lá para as profundezas geladas? Deixaram o Senhor. Abandonaram Deus. Se afastaram de Deus, irmãos. Então, a primeira característica que identificamos no frio espiritual, e você e eu precisamos analisar estamos nos afastando de Deus? E o que significa afastar de Deus? E nós vimos o que também? A outra consequência aqui? A prática do pecado. Abandonaram a Deus e serviram lá os ídolos, abandonaram a Deus e, enfim, etc. A prática do pecado. As duas coisas são mais nítidas. Podíamos falar mais, mas vamos, né, ser mais diretos aqui. Afastamento de Deus, irmãos. Como que a gente se afasta de Deus? Você deixa de orar. Você deixa de ler a Bíblia. Se você deixa de comungar, relacionamento. Esses são fatores principais para você dar aquela esfriada, e quando você menos perceber, você já está até fora da igreja, frequentando a igreja. Você está até na igreja, mas está longe de Deus. É questão de tempo para você procurar uma outra experiência, talvez, ou nenhuma experiência. Israel trocou o Deus vivo pelos ídolos de pedra, ouro, prata, madeira e todo tipo de artifício humano, mas somos tão diferentes quando negligenciamos o estudo e a oração, quando trocamos a vontade de Deus pela nossa. Pode ser que não tenhamos enxergado os ídolos que estão ao nosso redor pelo simples fato de que, na verdade, eles não estão fora, mas estão dentro de nós. Então, como podemos enxergar algo fora se, na verdade, ele está dentro? O egoísmo, a impureza,
E tantas outras coisas aqui que não preciso falar, né? Como Cristo mesmo falou, né? O mal, muitas vezes não, o mal, na verdade, não está fora, né? O mal sai de dentro para fora. E é aqui que Deus quer fazer a sua obra. É dentro do meu coração, é dentro do teu coração que Deus quer fazer a obra dele. E o processo do afastamento de Deus resulta pela falta, ou, na verdade, começa pela falta de uma coisa simples, chamada relacionamento. Relacionamento. Muitos casais acabam se separando por falta de quê? De relacionamento, de comunhão, de comunicação, de entendimento. É uma via de mão dupla, né? E voltando lá para Juízes 2, versículo 10, olha só. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor. E a pergunta, aquela geração chegou lá, não conhecia Deus. O que aconteceu? Vamos ser mais diretos aqui. Essa geração não conhecia Deus por causa de um processo que já vinha acontecendo lá do passado, por causa dos pais, né? Os princípios, os ensinamentos que eram passados eram o quê? Paganismo, né? De pai para filho. Então, esses valores vão se propagando. Então, muitas vezes, como poderemos ver jovens, adolescentes na igreja, avivados, se de repente ele não está encontrando essa referência dentro de casa, né? Com o pai, com a mãe? Como poderemos ter jovens, ou o futuro da igreja, né? A igreja, como que estará a igreja daqui a 30 anos, né? Qual será a cara da igreja daqui a 30 anos? Vai ser de acordo com o que você está refletindo para os seus filhos dentro de casa. Mas eu gostaria de avançar agora para um outro ponto, para a gente, né? Vamos seguir aqui que o tempo não para, né? Mornidão espiritual. Vamos voltar lá para Apocalipse. Vamos ler aqui capítulo 3. Para a gente entender aqui, o versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Irmãos, o que caracteriza a mornidão espiritual? Irmãos, a mornidão espiritual nada mais é do que um falso reavivamento. Por quê? Porque a pessoa acha que ela está bem, está reavivada. Rico sou, de nada tenho falta, não preciso mais fazer aquilo, não preciso deixar de fazer isso ou aquilo outro. Por quê? Porque está tudo bem. Estou reavivado. O Espírito Santo está comigo. E, na verdade, é um pobre, miserável e etc. Segue. A mornidão espiritual nada mais é do que o falso reavivamento. E onde nós encontramos na Bíblia exemplos de falsos reavivamentos? Em diversas partes. Vamos lá para o livro de Ezequiel, capítulo 33. Eu vou ler o versículo 30 até o 32. Todos abriram aí? Estou ouvindo ainda, né? E aí, Rita, tá difícil aí? Tá na Bíblia. Ezequiel tá na Bíblia, tá? Em algum lugar aí. O 33, versículo 30 ao 32. E aí, Ezequiel, profeta de Deus, homem de Deus, estava ali no meio do cativeiro, né? Foi levantado por Deus para transmitir uma mensagem importante, para trazer uma mensagem de vida espiritual, de avivamento espiritual, né? E como é que estava o povo lá? Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, Deus falando para Ezequiel. E fala com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. O povo está dizendo, vamos ouvir a mensagem de Ezequiel. Ezequiel vai pregar, vamos lá, chama todo mundo aí, vamos lá, vamos ouvir essa mensagem. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para ele, é até engraçado essa parte, como uma canção de amores,
de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obra. Então, pô, vamos ouvir a mensagem de Ezequiel. E Ezequiel devia ser um pregador muito bom, né? Porque para chamar multidões assim tem que ser uma pessoa com uma oratória muito boa e um homem muito espiritual. E com certeza Ezequiel tinha essas características. E o povo ia a Ezequiel, e Ezequiel, eu imagino, estava achando ali, vendo aqueles sermões. Imagina você está pregando, milhares de pessoas te ouvindo aqui, você vê o amém, e o glória a Deus, e aquela coisa toda, e você, eita, Deus está fazendo a obra. Aí Deus, deixa eu te mostrar uma coisa, peraí. Aí Deus abre a cortina, né, no mundo espiritual e mostra o povo lá. Como é que estava o povo? O povo estava, a comparação aqui é como que Ezequiel tivesse como um cantor romântico. Estava lá, sabe aquelas músicas que deixa a pessoa extasiada, né? Aquela música que deixa o coração, que mexe com as emoções, né? Como um cantor romântico. Mas, na verdade, ouviam por aqui, saia pelo outro. É bom ouvir boas pregações, é bom ouvir bons sermões, é bom a gente se atentar às palavras de Deus, com certeza. Mas se nós apenas ouvirmos essas mensagens como músicas românticas, só para mexer com nossa emoção, a gente gosta, mas colocar na prática que é bom? Nada. Isso é uma caracteriza uma mornidão espiritual. Não, tá tudo bem, eu estou ouvindo um sermão, que coisa maravilhosa, ô sermão bom. E elogio o pregador e aquela coisa toda, foi maravilhoso, irmão, nunca vi uma mensagem como essa na minha vida. Mas não está vivendo. Não vai, não coloca, não dá aquele segundo passo, né? Não vai avante. E aí Deus vem e mostra, escancara aqui para Ezequiel, como que estava de fato a vida desse povo. A mesma coisa de Apocalipse 3,17. Né? Mesma coisa. Uma outra coisa que caracteriza, eu vou falar rapidamente aqui, o falso avivamento, é que, diferente do verdadeiro, o falso leva a pessoa a querer reformar a vida dos outros. Ah, não, você precisa, você tem que, você isso, você não, o outro, né? Sempre o outro. Quero reformar a vida do outro. Se o outro não está vivendo do jeito que eu acho que é o correto, aí incomoda, né, e etc. O avivamento verdadeiro faz o quê? Começa por você. Começa mexendo no teu coração, lá no fundo do teu coração. Faz você ser convencido da justiça, do pecado e do juízo. E aí é uma resposta a isso. E aí você faz, ou você não faz, enfim. Há uma resposta. Você ouve a mensagem, mas não como uma canção romântica, mas como a palavra de Deus. Gostaria de ler com vocês aqui. Livro, né? Tem algumas coisas aqui, irmãos, rapidinho, tá? Peço a paciência de vocês aí. Eu vou ler aqui algumas coisas. A irmã White falando sobre falsos despertamentos espirituais, né? Muitos dos despertamentos nos tempos modernos têm, no entanto, apresentado notável contraste com aquelas manifestações de graça divina que nos primitivos tempos seguiam aos labores dos servos de Deus. É verdade que se desperta grande interesse. Muitos professam conversão à larga influência das igrejas, né? Que houve aumento correspondente da verdadeira vida espiritual. A luz que chameja por algum tempo logo fenece, deixando as trevas densas, mais densas do que antes. Vou ler só mais um pedaço aqui. Avivamentos populares são muitas vezes promovidos por meio de apelos à imaginação, excitações às emoções, satisfazendo-se o amor e o que é novo surpreendente. Muitos conversos ganhos dessa maneira têm pouco desejo de ouvir a verdade bíblica e pouco interesse no testemunho dos profetas. A menos que o culto assuma algo de caráter sensacional, não lhes oferece atração. Não é atendida a mensagem que apele para a razão desapaixonada, enfim. Então, isso é o falso avivamento. A pessoa sente que está tudo certo, está tudo bem, mas tudo bem. Mas na vida prática dela, irmãos, como é que está? Porque se você analisar lá em Apocalipse, lá diz rico sou, de nada tenho falta. Irmãos, qual que é a maior riqueza da Bíblia? Quando a gente vai estudar nas profecias, riqueza ali está relacionado ao sangue de Cristo. Porque não foi com ouro, nem prata, ou nenhuma coisa preciosa que você foi comprado. Pedro vai falar, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Então eu sou salvo pela graça. Eles aceitam a salvação pela graça, e está certo. Mas salvação que não exige transformação, irmãos, não é a graça da Bíblia, a mensagem verdadeira, a mensagem da Bíblia.
tem que haver uma resposta. E essa resposta também não vem de nós mesmos. Porque a santificação, assim como a justificação, também é pela fé. Não é pelo teu próprio esforço, mas é pela tua confiança naquele que pode e é mais do que capaz de te transformar. E aí eu gostaria de fazer aqui, eu vou só resumir algumas coisas aqui, eu vou lá para o livro de Josué, novamente. Vou contar uma história aqui para vocês vão entender um exemplo prático aqui na Bíblia. Eu gostaria de tirar algumas lições espirituais aqui com vocês. Eu vou resumir o conteúdo do capítulo 6 e do capítulo 7. Então fica por aí, a gente vai resumir aqui, tá bom? O que acontece lá no capítulo 6? O povo vai conquistar a cidade de Jericó. E quando o povo vai para conquistar Jericó, Deus fala, olha, essa cidade aí, vamos conquistar, eu vou resumidamente falando, né? E o povo pensa, não, então vamos preparar aqui o exército, vamos preparar aqui as armas, vamos nos preparar aqui, de repente, guarnições, né, algumas coisas assim, aquela logística bélica de guerra, né? E Deus fala, não, calma, não preciso nada disso. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar umas trombetas aí e vamos tocar uma música, vamos dar um barulho, na verdade, né? Vamos trocar umas trombetas e vamos rodear a cidade. Irmãos, às vezes Deus pede umas coisas ilógicas pra gente, né? Então vamos destruir a cidade. Aí, não, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, já pensa em arma, né? Guerra, né? Aí Deus fala, não. Vamos rodear a cidade. Vamos rodear Jericó. E tocar umas trombetas. E aí os muros vão cair e aí a cidade vai ser invadida. E é assim que vai vir a vitória. Então, às vezes, Deus pede umas coisas ilógicas pra gente. Mas, irmãos, Deus, muitas vezes é ilógico mesmo. Porque a nossa lógica humana não é a lógica divina. Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. E muitas vezes Deus fala assim pra gente, não faz isso, mas isso é ilógico. Olha, não, é melhor você não comer isso. Não, mas isso é ilógico. Anda sobre as águas. Vamos andar sobre as águas. Jesus falou para Pedro. Ilógico. Porque a lógica de Deus não é a lógica humana, irmãos. E quando o ser humano ele coloca a sua confiança na sua perspectiva, na sua lógica, na sua visão de realidade, na sua visão ali de salvação, o que é que acontece? Então o povo rodeou Jericó, tal, o povo avivado, nossa, que foi uma vitória extraordinária, e o povo está lá animado, aquela coisa toda. Aí o pessoal olhou para o lado e tinha uma cidadezinha desse tamanho chamada Ai. Vamos lá, vamos derrotar aquela cidade. Ah, mas não precisa nem mandar, vamos mandar lá algumas pessoas, alguns soldados aqui, não precisa mandar muita gente não, manda só alguns, pouquinha gente, né? Não precisa mandar o exército todo não, vamos poupar aqui. A gente acabou de destruir uma cidade aqui, a gente nem pegou em armas aqui, a gente só rodeou e a cidade caiu, rapaz. Não precisa não. E o povo foi, levou algumas poucas pessoas lá, e o que é que aconteceu, irmãos? Qual que era a lógica humana aí? A lógica de Deus não funciona como a nossa. Então, quando o ser humano depositou a sua fé, a sua confiança e obediência na lógica de Deus, a cidade caiu. Quando o ser humano colocou a sua confiança, a sua lógica em si mesmo, foram humilhados. E o mesmo acontece com a gente. Porque Deus diz, você senta, você vai e senta. Deus diz, você vai, você vai. Se você rodeia Jericó, você vai e rodeia lá. Porque isso é avivamento. O avivamento é verdadeiro, ele exige de nós fé, confiança, né? E uma prática. A ação. Você coloca a sua fé em ação. Deus fala, vai, vou. Não vai, não vou. E assim as coisas acontecem. Mas a gente percebe aqui também a contrafação do verdadeiro avivamento. Por quê? O verdadeiro avivamento, ao contrário aqui, né? Segue a lógica de Deus, mas o falso avivamento segue a lógica humana. Peraí. Mas se a gente derrotou a cidade só rodeando, então vai dar certo aqui também. Então vamos dar o nosso jeito aqui. Nem consultaram a Deus. Vamos com as nossas próprias forças lá. Falso reavivamento, irmãos. E segunda coisa, nem todos são impactados ou serão impactados pelo avivamento verdadeiro. Porque aquele mesmo povo lá que foi impactado lá pelo avivamento de Jericó, muitos daqueles foram os mesmos que transgrediram lá
E no contexto do capítulo 7 tem lá o pecado de Acã. Por que o povo não derrotou? Além de não ter consultado o Senhor, né, foram com as suas próprias forças, ainda tinha o anátema lá, pecado de Acã. E lá nos versículos seguintes, Jesus vai dizer, que Josué começa a clamar, envergonhado, Senhor, olha o que aconteceu. Ele disse, não, pode levantar. Pode levantar, vai falar isso lá no versículo 13, né? Levanta-te e santifica o povo. Porque o povo pecou. E aí, Josué vai entender o que aconteceu. Ou seja, irmãos, nem todos são impactados pelo avivamento verdadeiro. E com isso, nós conseguimos tirar algumas lições espirituais, mas eu gostaria de ler aqui com vocês, a página 9 aqui, rapidinho. Só um trechinho. Os pioneiros adventistas sabiam o que significava lutar com Deus em oração e fluir o derramamento de seu espírito. Esses, porém, estão se retirando do cenário, e quem está surgindo para preencher-lhes o lugar? Como se comporta a geração que surge? Está convertida? Estamos nós atentos quanto à obra que se está desenvolvendo no santuário celestial? Ou estamos à espera de algum poder que agite a igreja antes de despertarmos? Temos esperança de ver toda a igreja avivada? Tal tempo nunca há de vir. E a minha oração, irmãos, é que a nossa igreja não passe por essa experiência. Não quer dizer que a irmã falou, né, que nem toda a igreja, mas que ela falou no sentido geral. Mas aqui não é uma condenação para a sua vida, não. Isso pode acontecer com cada um de nós aqui, o avivamento verdadeiro. E toda essa igreja aqui pode ser avivada, sim. Mas é fato, irmãos. Não há como negar, é bíblico. Nem todo mundo, né, infelizmente, vai passar por essa experiência. E uma lição importante que nós aprendemos aqui é o seguinte, que a vitória que você recebeu ontem não serve para hoje. Ontem você derrotou Jericó pelo poder de Deus, mas hoje você precisa derrotar Ai pelo poder de Deus. A oração que você fez ontem, pelo dia de ontem, não serve para hoje. Você precisa ter uma vida de oração. A Bíblia não diz orai hoje e cessai. A Bíblia diz orai sem cessar. Deixa eu avançar um pouco mais aqui, irmãos, para a gente ir para a parte final, né? Vamos falar agora finalmente sobre o verdadeiro avivamento, sobre o reavivamento verdadeiro. O que faz acontecer? Como identificá-lo? Como ser impactado, reavivado por ele? E é fato que todo o avivamento verdadeiro sempre acontece em resposta à oração. Revelação divina, Bíblia, profeta, profecia, né? Ou a combinação das duas coisas. E sempre identificados os elementos da fidelidade, arrependimento, vitória, conversão e abandono do pecado. Podíamos citar outras coisas. Mas são sempre coisas, elementos que nós encontramos em cada uma dessas situações. Vou dar aqui um exemplo rapidinho com vocês, lá no livro de 1 Reis. Eu vou só resumir algumas coisas aqui, mas é importante deixar aberto aqui, né? 1 Reis, capítulo 18 aqui. Então Deus chama Elias para uma missão. E citar Malaquias, né, que fala que no fim dos dias Deus ia levantar o povo chamado pelo espírito de Elias, né? É o povo dos últimos tempos agora. Somos chamados para sermos o segundo Elias, né, em nossos tempos. Mas vamos analisar rapidamente a história de Elias. Elias é chamado por Deus. Estava acontecendo lá um grande esfriamento espiritual ou mordidão espiritual, porque a gente vai ver lá, o povo estava entre Deus e Baal. O povo nem servia totalmente a Deus, mas também não servia totalmente a Baal. E ficava aqueles, né? E tinha os que realmente se entregaram a Baal, né? E foram coniventes com a matança dos profetas de Deus. E é interessante porque o nome de Elias já era uma mensagem. Quando você vai ler o nome de Elias no hebraico, o nome de Elias, Eliarro, tem a letra Aleph, a letra Lamed e a letra Yod, Vav, Re. Então, encontramos ali, aliás, desculpa, Yod, Re, Vav, né? Yod, Vav, Re, desculpa, Yod, Re, Vav. 3 letras que pertencem ao nome sagrado de Deus. O nome de Elias significa Adonai, né? O Senhor, é Deus. Por isso que lá no final da controvérsia, o que é que o povo vai dizer quando os profetas de Baal caem? Só o Senhor é Deus. Por quê? A mensagem de Elias, Jezebel, quando ouviu o nome de Elias, já ficava querendo já matá-lo. Só de ouvir o nome, não fala nesse nome. Por quê? Porque o nome de Elias gera uma mensagem. Quem que era Deus? Adonai, não é Baal. E o povo estava naquela controvérsia. E ali, naquele momento, houve um grande despertamento espiritual. Houve um grande abandono de pecado. Houve um grande
despertamento pela fidelidade. O povo abandonou Baal e se voltou para o Deus verdadeiro e disse: só o Senhor é Deus. E é assim que o despertamento verdadeiro acontece. Só Deus importa para nós. Somente o que a palavra de Deus diz. Somente pela fé, somente pela graça, somente pela misericórdia, somente pelo Espírito Santo de Deus. Nunca pelo braço humano. Assim é o verdadeiro despertamento espiritual. E gostaria de ler aqui alguns versículos com vocês. Gostaria que vocês abrissem Mateus capítulo 4. E vamos entender qual que é a mensagem que traz o despertamento espiritual. Vamos começar por Jesus. E depois nós vamos voltar um pouco para o início do nosso sermão, meditação aqui. Em Mateus capítulo 4 ali, né? Jesus é batizado, passa algum momento ali, etc. Chega lá no versículo 17, e Jesus ele começa a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Agora, quando você vai lá para Atos, novamente, no capítulo 2, o que causou o despertamento espiritual lá? Uma experiência mística, uma experiência emotiva, emocional, foi a pregação de Pedro mesmo e dos apóstolos lá. E ouvindo eles, versículo 37 e 38, né? Compungiram-se em seu coração e o coração deles ardiam e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: o que nós temos que fazer? O que a gente vai fazer? E Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E lá no capítulo 3, versículo 19, já em outro momento onde Pedro e João estão andando e passa ali por um coxo, enfim, tem um milagre ali, depois eles vão fazer um discurso perante o povo, e o discurso lá para o povo é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E lá na frente, lá no capítulo 4, versículo 4, vai dizer que quase 5.000 pessoas ouviram aquela mensagem. E quando a gente vai para Apocalipse, no capítulo 2, versículo 5, qual que é a mensagem? Apocalipse 2, 5 vai dizer assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não em brevemente eu te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Irmãos, eu vou até resumir, porque em cada igreja aqui vai aparecer a mesma mensagem. Lembra-te, tal, e arrependei-vos. Lá na igreja de Laodiceia, a mesma coisa, versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e se arrependa. Irmãos, não poderia terminar esse sermão de maneira diferente. E o apelo começa ao meu coração. Ontem à noite eu chorei muito, né, que eu estava meditando nesse sermão, e eu até brinquei outro dia no JA que eu não quero tirar o posto do Marcelino como o mais chorão dessa igreja, né? Então eu tenho tentado controlar um pouco as minhas emoções aqui. Mas, irmãos, Deus falou muito poderosamente com você. Se esse sermão não teve efeito nenhum para você, louvado seja Deus, porque para mim teve. Mas, misericórdia, né? Também. Mas espero que, de fato, Deus tenha falado de alguma forma, impactado de alguma forma, pelo menos ter feito você refletir na sua vida cristã. E eu gostaria de terminar fazendo um apelo, lendo para vocês Filipenses, no capítulo 3. Eu vou ler aqui o versículo 12 a 14. Vamos ler mais 2 versículos, 2 livros depois, rapidinho. Mas Filipenses 3, 12 a 14 vai dizer o seguinte: Paulo diz: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pode ser, irmãos, que tenhamos nos identificado com algum ponto aqui mencionado durante esse sermão. Mas, irmãos, uma coisa
devemos fazer, assim como Paulo. Esquecendo as coisas que para trás ficam. Confiando na graça e na promessa milagrosa de Cristo Jesus de nos salvar. Vamos avançar. Vamos avançar um pouco mais nesse processo chamado salvação. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o último texto, no livro de Gálatas, no capítulo 2. Eu vou ler o versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Qual que é a mensagem aqui? Não vou fazer uma mensagem, um apelo, diferente daquele que Jesus apelava, daquele que Pedro e os apóstolos apelavam durante alguns sermões deles. De repente, os principais, mencionados na Bíblia aqui. Arrependei-vos e convertei-vos. Uma palavra, às vezes, difícil de ouvir, mas acho que é muito mais difícil de seguir. Porém, a lógica de Deus não é a lógica humana. Da perspectiva humana, isso aqui é impregável. Nem sei se existe essa palavra aí. Né? Eu acho que não tem no dicionário. Mas a lógica de Deus é que Ele tem poder para isso, irmãos. Ele tem poder para transformar o meu e o seu coração. Se em algum ponto de sua vida, ou em vários deles, você percebeu que precisa do poder de Deus para melhorar em algum ponto, eu gostaria de fazer um apelo seguinte. Eu gostaria de convidar você para vir aqui à frente. Se há grandes dificuldades em viver a luz que recebeu, em alguma coisa, irmãos, alguma luz que nós conhecemos, mas temos tido dificuldade para seguir essa luz. O meu apelo é, você viesse aqui à frente. Nós vamos fazer aqui uma oração, na verdade, vamos cantar um hino, deixa já preparado o hino final aí, tá? No final desse hino, nós vamos fazer uma oração. Vamos pedir a Deus um despertamento espiritual, pedir que o Todo-Poderoso possa refazer a nossa vida. Que hoje possamos ser um papel em branco, onde Deus vai reescrever a nossa história, irmãos. E tudo aquilo que já passou, deixa para trás, na profundeza do mar. Jesus já resolveu isso aí. Mas a partir de agora, como uma folha em branco, sejamos perante Deus, para Ele poder reescrever com tintas vivas, com letras vivas ali, com a tinta viva do Espírito Santo, em nossos corações, escrever a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, a sua salvação, a sua lei, e que, deixando as coisas que ficam para trás, possamos viver uma nova novidade de vida, na alegria de servir ao Senhor. Mas se o pecado te chamar, insistindo em te convidar, se apegue à promessa da nova vida e declare: eu não sou, mas eu, Cristo, vive em mim. Morri para o mundo, Cristo vive em meu lugar. É o que a gente vai cantar agora.